Nosso seminário hoje é sobre o tema Teologia baseada em evidências. Teologia baseada em evidências. Por que esse assunto? Porque hoje nós temos uma série de vozes, temos uma série de doutrinas, temos uma série de coisas sendo ditas, milhares e milhares de religiões, interpretações, e a gente se pergunta como investigar a fé para não ser manipulado, para não ser enganado, não é? E então nós vamos falar sobre esse tema, teologia baseada em evidências. Mateus capítulo 15, verso 6 diz assim: E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. No que está baseado a sua fé? Essa é a minha pergunta. No que está baseada a sua fé? A sua fé está baseada em tradições? A sua fé está baseada em opiniões de alguém? Ou a sua fé está baseada na palavra de Deus? Onde está baseada a sua fé? Há uma história que eu queria contar, que é de uma família que toda Páscoa comemorava fazendo um peixe assado. Só que esse peixe sempre vinha na travessa, sem a cabeça e sem a cauda. Até que uma menina da família, a caçulinha, perguntou à sua mãe: Mãe, por que toda Páscoa esse peixe vem sem a cabeça e sem a cauda? Ela falou: não sei, a gente sempre fez assim. Aí a menininha foi até a avó. Vó, por que esse peixe é assim, sem cabeça, sem cauda? Ela: não sei, mas eu aprendi assim com a sua nona, com a bisa. Aí ela foi até a bisavó. Bisavó, por que isso é assim? Esse peixe é sem cabeça, sem cauda? Ela falou: filha, a gente era muito pobre e o forno era muito pequeno. Então, para caber um peixe que desse para todos os filhos, a gente cortava a cabeça e cortava a cauda. Ou seja, não era um ritual, não era um costume com algum significado. Não, era uma tradição. Era algo que foi aprendido e passado sem o menor sentido. Podia ser um peixe, atualmente não precisava mais cortar a cabeça e a cauda, porque o forno agora é maior. Então veja, será que você está cortando a cabeça e a cauda do peixe e não sabe por quê? Hoje vamos estudar então esse tema, teologia baseada em evidências, que é um tema que eu senti no meu coração, nunca vi nada a respeito, mas eu creio que vai ser uma bênção na sua vida, porque esse estudo me abençoou demais. Onde está baseada a sua fé? Então, a primeira parte do nosso estudo, nosso seminário, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa é a primeira parte que nós queremos falar. O poder de Deus para a sua salvação, o poder de Deus para a sua fé é o Evangelho. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Veja, o justo viverá da fé. E a fé que você tem, a fé que você tem em Deus, a fé que você tem no Evangelho, nas coisas boas, ela está revelada no Evangelho. No Evangelho você encontra o poder para a sua salvação. No Evangelho você encontra a revelação de Deus, de como Ele quer que nós sigamos a fé, de como nós vamos praticar a vida religiosa. Como é que nós vamos fazer para nos comunicar e nos relacionar com Deus? É através do Evangelho que a sua fé está sendo revelada, que Deus revela o seu poder e como Ele quer fazer as coisas através do Evangelho. Veja, se a fé estiver baseada em outra fonte, não terá o poder de Deus. Não terá a garantia da salvação. Mesmo que a pessoa tenha uma boa intenção. Se eu tiver uma boa intenção para ir para São Paulo, mas eu pegar a estrada errada,
eu vou caminhar com força, eu vou correr com muita determinação, com muita boa intenção, mas eu nunca vou chegar. Então, não basta ter uma pessoa justa, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que quer fazer o bem. Essa pessoa justa vai viver da sua fé. Então a sua fé tem que estar baseada no poder de Deus. Sua fé tem que estar baseada naquilo que te dá garantia da sua salvação. Segundo, o evangelho deve ser praticado. Veja, Mateus 11, verso 15. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus disse isso. Na verdade, isso foi dito 13 vezes no Novo Testamento por Jesus. E ele disse 6 vezes nos Evangelhos e 7 vezes, uma para cada igreja do Apocalipse. Por que ele disse 6 vezes no Evangelho? Porque ele queria que todos os seus discípulos soubessem. Por que ele disse a cada igreja? Porque ele quer que todo mundo cristão saiba. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, a teologia é baseada em evidências. Você tem ouvidos para ouvir. Ouça. Procure investigar. Procure conhecer. Procure saber antes de colocar a sua fé naquilo. A expressão quem tem ouvidos, ouça, usa a palavra akouo em grego, que significa aquele que tem orelhas para ouvir. Deixe-as ouvir. É muito interessante a tradução King James em inglês, que fala let him hear. Deixe a orelha, o ouvido ouvir. Não atrapalhe. Não atrapalhe sua audição. Não coloque impedimentos na sua audição. Não tenta entrar no meio para influenciar o que você está ouvindo. Não tenta selecionar o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. O significado é de uma pessoa não tapar as orelhas enquanto Deus fala. Olha que interessante isso. O evangelho, então, ele deve ser praticado. A fé, ela é revestida, provada, confirmada pelas suas obras. Tiago fala em 2,17 que se a fé sem obras é morta. Ou seja, a nossa teologia tem que ser baseada na palavra de Deus, que você ouve e pratica. Não é uma teoria, é uma teologia. Não é uma teoria. O significado de não tapar as orelhas é como se Jesus estivesse falando para você algo, a Bíblia estivesse falando para você algo, e você não vai escolher o que interessa ouvir. Quando Deus falar, não escolha. Ah, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Porque se você estiver escolhendo, você está transgredindo a palavra de Jesus para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Se você não ouve, se você escuta, mas não faz, é como se não tivesse ouvido. E aí você está cometendo um delito grave. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Mas aqueles que conhecem a lei e escolheram pecar, terão um julgamento diferente. Então veja, outro significado, a outra ideia dessa frase, quem tem ouvidos ouça, é a ideia de uma resposta imediata. Quando você lê no original, quando você lê a frase escrita, o significado das palavras, fica muito claro isso. Que quando Deus fala, Ele espera de você uma resposta. Ouça tudo e busque em Deus a maneira de colocar em prática imediatamente. Não é para resistir, não é para questionar, não é para você ficar adiando, não. É para você questionar no sentido de procurar a maneira de conseguir fazer. É para você questionar no sentido de entender melhor, não no sentido de dizer que Deus está errado.
Ah, isso aí é para o passado, isso aí não é para a minha geração, isso aí não se aplica na minha vida. Não, não é esse o sentido. O sentido é que Deus espera uma resposta imediata. E se você não dá uma resposta adequada, Deus se cala. Não basta ter ouvidos para conhecer a palavra de Deus, como uma informação, como se você fosse um grande teólogo, teórico, uma pessoa cheia de conhecimentos, mas que não pratica. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante do nosso querido Giliar, falando da sua aula de futebol. Ele é professor de educação física e ele bateu escanteio e fez um gol olímpico, né? Aquela bola que bate o escanteio e entra direto no gol. Então ele falando assim, não basta você ensinar, você tem que saber fazer. Você tem que saber como é que faz, senão você nunca vai conseguir dar uma aula adequada, nunca vai conseguir ensinar direito, porque você nunca andou por aquele caminho, você nunca passou por ali. Como é que você vai ensinar uma coisa que você nunca sabe, nunca soube fazer, nunca fez? É muito interessante, né? Às vezes as pessoas querem ser coach de finanças, mas a pessoa não tem finanças. Mas como é que ela vai dar uma aula de uma coisa que ela não conseguiu ainda conquistar? Não é verdade? Não basta ter ouvidos para conhecer a palavra de Deus como uma informação para encher sua cabeça. É preciso ter ouvidos para receber no coração e aplicar na sua vida. Então a teologia baseada em evidências, ela é baseada naquilo que você conhece por fazer e não só por ficar ouvindo falar. Não aquelas teorias de ficar dizendo como que o pastor devia fazer, mas a pessoa está sentada e não faz nada. Aquela teoria de como que o evangelista devia pregar, como essa igreja devia evangelizar, mas a pessoa nunca evangeliza ninguém. Lucas 6, 46 a 49, diz assim, Jesus falando, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Olha que coisa simples, né? A palavra de Deus é muito simples. Jesus falando, olha, você me chama de Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu falo. Então eu não sou seu Senhor, você não é meu servo, meu amigo, meu seguidor, meu discípulo. Porque eu falo para fazer um negócio e não faz. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a areia, sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha só, Jesus está sendo muito claro, né? Aqui é uma evidência muito clara. Eu quero ensinar para você uma palavra diferente. Faz tempo que eu estou querendo ensinar isso. Como veterinário, profissionais na área de saúde aprendem uma palavra que se chama sinal patognomônico. O que é um sinal patognomônico? É um sinal exclusivo de uma enfermidade. É um sinal característico. 100% das vezes naquela enfermidade aparece aquele sinal, aquele sintoma, aquela evidência. E aqui nós estamos estudando a palavra de Deus para buscar evidências. São sinais patognomônicos. É aquilo que está escrito tão claro que você não pode deixar de fazer. E aqui está escrito algo claríssimo. Jesus está falando, olha, você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te digo. Eu não sou seu Senhor nada. Quem ouve a minha palavra e as pratica, esse está edificando sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, vai ser grande a sua ruína. Eu não quero isso para ninguém, amém? Eu não quero isso para ninguém. Mas a palavra está muito clara. E Deus está falando com você. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse está edificando sobre a rocha. E esse não vai ter ruína. Amém? Então a palavra de Deus, ela não é para ser conhecida como teoria aqui na mente.
ela é para ser praticada. Jesus está explicando claramente, não basta ouvir só para conhecer e falar que sabe. Temos que ouvir e colocar em prática. Quando Deus fala em ouvir a palavra de Deus, Ele espera de nós uma resposta, que você pratique, que você faça o que Ele diz. O Evangelho não pode ser mais uma orientação para a sua vida. Eu sigo ali o Krishna, eu sigo ali aquelas frases bonitas ali do Confúcio, do Seixonoye, eu sigo também um pouquinho ali, de vez em quando eu vou ali tomar um passe. Não. O Evangelho não pode ser mais uma coisa na sua vida. A palavra de Deus tem que ser a palavra, a única orientação de fé. O justo viverá pela sua fé, e o que passar disso seja anátema, é maldito. O Evangelho tem que ser a única palavra na sua vida. Tem que ser a única direção de Deus. A única coisa que você vai seguir tem que ser o Evangelho. E o que passar do Evangelho, você não vai seguir. Essa é a palavra de Jesus, que Ele falou para todos os discípulos 6 vezes no Novo Testamento e falou para todas as 7 igrejas que existiam na Ásia. Por quê? Porque é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça. Põe em prática. E somente a palavra de Deus. Não vá buscar confusão em outras fontes, porque não terá o poder da salvação. Item 3. As armadilhas contrárias a palavra de Deus. Preste atenção no que nós vamos falar aqui agora, porque é muito importante. E você vai ver que acontece todo dia. Quais são as armadilhas que o inimigo armou para você tropeçar e não seguir a palavra de Deus e se desviar para o caminho da perdição? Primeira armadilha: procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Hoje eu estou ensinando palavras difíceis, né? Procrastinar é ficar adiando. Sabe como? Ficar jogando para frente. Atos 28, verso 27. Porque o coração desse povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Quer dizer, as pessoas ouviram, mas aí ficaram jogando para frente, tardamente, ficaram adiando. Ficou adiando aquilo que Deus estava falando para fazer. É quando a pessoa ouviu, entendeu a palavra de Deus, mas adia, não quer fazer. Há casos onde a pessoa fica criando polêmicas sobre o texto para adiar ao máximo e não fazer. Adiar ao máximo uma mudança de vida. Não é o caso de ter outra teologia. Não é uma pessoa que tem uma segunda teologia. É a pessoa que sabe a teologia, mas ela não quer fazer, ela resiste. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu vou dar vários exemplos. Esse estudo é muito importante, esse seminário, a gente entender e aplicar na nossa vida. Será que eu devo mesmo dar o dízimo? Gente, eu não sei dizer quantas centenas ou talvez até milhares de pessoas passaram na minha vida cristã com essa pergunta. Há 13 referências na Bíblia para dízimo. Em Malaquias 3:8, o Senhor diz que reter o dízimo é roubar a Deus. Ok? Está muito claro o texto, não precisa de dicionário para entender, não. Está muito claro. Roubará o homem a Deus, mas vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ele fala em Mateus 23:23 e também em Lucas 11:42, Jesus ordena dar o dízimo. Ele diz: vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e tal. Devíeis dar este dízimo sem esquecer do amor. Jesus nunca tirou o dízimo. A Bíblia nunca fala em nenhum texto que você não precisa dar o dízimo. Em 13 textos fala que você tem que dar o dízimo. Em 2, Jesus mesmo falou com clareza, dá para qualquer um entender, que você deve dar o dízimo. Mas existem pessoas que ficam procrastinando, ficam adiando
a palavra de Deus e não obedece. Fica querendo criar polêmica. Ah, mas será que era só na igreja primitiva? Ah, mas quando fala dízimo, será que não era uma oferta? Mas será que não era só para os apóstolos? Ô, gente, se há evidências, coloque em prática. Então a teologia baseada em evidências, ela não funciona se você não puser em prática. E você só vai vencer as dificuldades quando você começar a pôr em prática. Presta atenção. Eu só vou saber como é que dá banho num cachorro o dia que eu pegar o meu cachorro, pegar água, pegar sabão e der um banho nele. Você vai descobrir, por exemplo, que na hora que ele está limpinho, molhadinho, ele começa a se chacoalhar e molha tudo em volta. Então você já vai entender que você precisa ir para um lugar, proteger, e acabou de tirar da água, já bota a toalha em volta, porque senão ele vai molhar tudo. Como é que você aprende isso? Fazendo. Não tem jeito. Eu estou te dando a dica. Vai lavar o cachorro para você ver. Não vai ser exatamente o que eu estou falando, porque você vai ver que cada cachorro chacoalha de um jeito. Então presta atenção. Só há evidências de que você é cristão, que você segue a teologia de Deus, a doutrina de Deus, quando você põe em prática. Se você não pratica, você não sabe o que está falando. Porque você não viveu a experiência, não experimentou, não sabe. Não sabe. Por isso que a Bíblia é clara lá em Hebreus e deixa claro que Ele, o Senhor Jesus, é o sumo sacerdote da nossa confissão, que Ele se compadece de nós, porque sofreu, padeceu tudo que nós padecemos. Jesus sabe, porque Ele sofreu. Ele foi até o máximo do sofrimento. Ele foi na morte de cruz. Amém? Então, a primeira armadilha do inimigo é a procrastinação. Se você tem esse hábito de ficar adiando as coisas, para com isso hoje, porque isso irrita Deus num tanto, você não tem ideia como isso irrita o Senhor. Ele fala para você uma coisa, você sabe que tem que fazer e não faz. E fica ainda criando polêmica, desviando os outros para começar a ficar discutindo coisas que não têm importância, polêmicas que não levam a nada, quando você, na verdade, aí dentro já sabe que tem que fazer, mas está resistindo. Segunda cilada contra a teologia baseada em evidências é a intolerância. Atos 7, verso 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra Paulo. Veja só, contra Paulo não, contra o apóstolo, né? Contra, aqui foi Estevão. Veja só, as pessoas não gostam do que ouvem. Quando a pessoa ouve alguma coisa que é diferente das suas intenções, das suas ideias, dos seus desejos, ela não gosta. Mas a palavra de Deus não foi escrita para você gostar ou deixar de gostar. É a palavra de Deus, cumpra. Há um texto, um dos livros apócrifos que não fazem parte do cânon do Novo Testamento, da Bíblia, mas que para a Bíblia Católica esses livros são citados ali, eles estão na Bíblia Católica, mas a Bíblia Católica mesmo é fiel em dizer no início que esses livros são históricos, são apócrifos, não são inspirados por Deus. E um desses livros é Macabeus. E no finalzinho lá, segundo Macabeus, se não me engano, verso, capítulo, não sei se é 9, verso 42, sei lá, no final, último capítulo. Ele fala assim: se a minha escrita foi agradável, proveitosa aos seus ouvidos, aos seus olhos, eu fiz então um bom trabalho. Se não, eu peço que me desculpe. Ô gente, você acha que Deus ia falar um negócio desse? Coisa doida. Você acha que Deus ia chegar para você e falar assim: olha, eu estou dizendo para você não mentir, mas se você não gostar muito, se for muito dura essa palavra, você desconsidera. Loucura, não é loucura? Mas tem gente andando nesse barco.
da intolerância. Pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus, que começam a manifestar perda de paciência, não têm argumentos sólidos para poder conversar, abandonam a conversa, te deixa falando sozinho, foge. Tem gente que foge até da igreja. Começa a trazer ofensas e pode usar até de violência, querer te agredir. Por quê? Porque isso são sinais, são sintomas da intolerância à verdade. A pessoa que é tolerante, ela ouve, ela argumenta, ela pode até questionar algo que não entendeu. Ela pode até pedir um tempo para investigar na palavra, para consolidar isso que você está falando. Mas essa pessoa jamais vai ser intolerante. A intolerância, ela é uma ferramenta para aqueles que não querem seguir a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você dentro da igreja. Presta atenção. Que esse nosso seminário é para pessoas de fora da igreja e dentro da igreja. Então vamos falar aqui de casa, né, que a gente conhece. Um exemplo para você. Será que eu devo jejuar de acordo com essa convocação aí que o pastor da igreja fez? Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? A igreja faz uma convocação, a pessoa começa a falar assim: ah, isso aí não é para mim não, isso é só para os líderes. Onde que tirou isso? Não, isso aí não é para mim não, porque eu não posso jejuar, porque eu não sei. Que vergonha. Cria vergonha, se converte. A palavra de Deus fala que jejuar é bíblico. Há pelo menos 44 referências que eu li hoje, que eu vi hoje. 44 referências sobre jejuar. É bíblico. Em Mateus 6,16, Jesus ordena que ao jejuar nós devemos manter uma aparência sóbria e não chamar a atenção. Ele ordena, ele fala: quando jejuardes, na sua vida rotineira, quando você estiver jejuando, é um costume, faz parte da vida cristã, é um mitzvot, é uma das ordenanças ao cristão, que ele jejue. Mesmo assim, há pessoas que não praticam jejum, e quando a igreja convoca para um jejum, não participam. Então veja, a teologia baseada em evidências, ela é muito forte. É a verdadeira teologia. É aquela que leva você a sair da zona de conforto e se converter a Jesus. Se converter mesmo, mudança de mente, mudança de direção. É aquela teologia que leva você para mais perto de Deus, para experimentar a verdadeira fé. E o justo viverá dessa fé. Se você vai numa igreja, qualquer que seja no Brasil ou no mundo, que fala contra o jejum, que fala que não precisa fazer jejum, corre, sai fora. Porque tem 44 referências na Bíblia falando de jejum. Jesus jejuava, os apóstolos jejuavam, os discípulos da igreja jejuavam. No Pentecoste, todos estavam jejuando. Então veja, estavam jejuando e orando. Deus sabe o que Ele fala. E se Ele falou para você jejuar, jejue. Mas aqueles que têm a intolerância, aquelas pessoas que são muitas vezes lobo vestido de ovelha, eles vão se levantar contra os mitzvot, as boas práticas do cristão, os mandamentos da palavra. Vão se levantar contra vigílias de oração. Para que isso? Exagero. Vão se levantar contra o dízimo. Não, você tem que dar só uma oferta. Isso aí era só para Abraão. Aí inventa umas coisas sem o menor sentido. E aqui entra uma outra questão, que é a terceira cilada, a terceira armadilha que o inimigo faz para levar as pessoas para o inferno. Porque veja, quem não cumpre a palavra de Deus, ou por procrastinação ou por intolerância, está caminhando para o abismo. A igreja vai para o céu. Aqueles que praticam a palavra de Deus vão para o céu. Os que não praticam, eu não sei para onde vão não. Pode ser que vão para o inferno.
A não ser que se arrependa no último minuto lá, mas eu não colocaria confiança nisso. Então veja, temos que cumprir, praticar a palavra de Deus. Terceira armadilha do inimigo: costumes e tradições. Veja bem, Mateus, eu vou ler 3 textos. Mateus 15, verso 3 e 6 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Marcos 7, verso 8: Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Jesus falando. Colossenses 2,8: Tendo cuidado, a igreja, tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Uau! Então aqui nós temos uma coisa importante, hein? E o último texto, 1 de Pedro 1,18: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então veja, eu li algumas referências, tem outras. Toda família possui sua cultura, seus costumes e suas tradições. Toda família. Muitas dessas são recebidas dos pais por várias gerações. Sua tradição de fazer arroz colocando água quente ou água fria, colocando cebola ou não colocando cebola, fritando arroz no azeite ou não fritando. Veja, cada um tem a sua tradição, cada um tem a sua costume, cada um tem sua cultura. E não há problema nisso. Não há problema nenhum nisso. Mas quando nós falamos da fé, nós temos que separar as tradições que estão de acordo com a palavra de Deus e as tradições que não estão de acordo, que são contrárias à palavra de Deus. Porque há um conflito, e um conflito muito forte. E esse conflito precisa ser resolvido. Amém? Precisa ser solucionado. Terceira regra, entenda o significado das palavras. Eu gostei demais dessa regra, por quê? Porque quem me conhece nas minhas pregações, hoje mesmo já falei aqui umas palavras em grego, falo palavras em hebraico, eu estudo, eu não sei falar esses idiomas, mas você tem que buscar o sentido da palavra, porque vai enriquecer muito mais a sua interpretação. Por exemplo, quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu busquei na interpretação das palavras no original e entendi muito mais. Entendi que ele está falando, olha, não tapa o ouvido. Ouça e põe em prática. Isso você vai descobrir quando você estudar o sentido das palavras, né? O significado, quer dizer, das palavras, né? Por exemplo, Romanos 8:8 fala, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa palavra carne, o que ela quer dizer? Levítico 9:11, a carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Está falando da carne do sacrifício, é a carne mesmo, essa aqui, ó, carne, queimou. Mas quando fala no primeiro texto, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não está falando dessa carne, está falando do pecado. Então você precisa entender o significado das palavras e dentro da frase, dentro do contexto. Que é a regra 4. Analise o texto dentro do contexto. Uma grande fonte de heresias são as pessoas que pegam um pedaço da Bíblia e dão uma interpretação fora do contexto. O que é o contexto? São os versículos anteriores e posteriores. E também você tem que consultar referências paralelas àquele assunto. Que nem eu falei, olha, quando Jesus fala de dízimo, ele fala em Mateus 23:23,
E ele fala em Lucas 11:42. Então eu vou ler os dois textos. Eu vou enriquecer minha interpretação, meu entendimento. E por último, não faça inferências. O que é uma inferência? É quando você quer explicar algo que não está escrito. Veja, o que não está escrito tem que ser explicado pelo que está escrito. Não é o contrário. Não é eu colocar algo que não está escrito e falar que aquilo é verdade. Vou dar um exemplo para você. Quem é a besta do Apocalipse? Não está claro, não está escrito. A gente tem algumas evidências que sugerem uma coisa, sugerem outra, mas eu não posso chegar e falar. Que dia que Jesus volta? Coisas que estão implícitas, a gente não pode sair falando porque a gente vai dar com os burros na água, não é? A gente precisa evitar especulações, evitar gerar coisas imaginárias, que não são a verdade do Evangelho. Amém? Então, concluindo, amados, Provérbios 11:14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu quero finalizar deixando para você, nesse seminário, essa palavra. Busque conselhos. Se você tem uma dúvida da palavra de Deus, uma dúvida importante, não desvie, não vai procurando pessoas isoladas com sua interpretação isolada. Não faça isso, que você está correndo um grande risco de entrar num beco sem saída. Busque os líderes da igreja, seus pastores, os líderes, as pessoas que estudam a palavra há mais tempo, que vão se reunir, vão estudar, vão buscar a interpretação. E uma coisa eu quero deixar para você. Aquilo que é mais importante e essencial na vida cristã está muito claro na Bíblia, para qualquer um ler e entender. Amém? Deus não ia se fazer tão difícil, porque Ele quer conquistar você, quer conquistar a mim, quer nos abençoar. Então eu deixo sobre você esse seminário, que o Senhor te abençoe. Espero que tenha sido enriquecedor, porque para mim foi muito. E que você possa realmente buscar a sã doutrina na palavra de Deus e colocar tudo que você tem de costumes, ideias, opiniões, tradições, de acordo em frente com a Bíblia, para você seguir a fé que tem poder para te salvar. Só uma boa intenção não é suficiente. Nós precisamos ter boa intenção e fazer a coisa correta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, Deus te dê paz, saúde e que você desfrute das bênçãos da palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar. Amém? Eu quero deixar sobre você a minha bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, em nome de Jesus. Amém?